Bem-vindos ao IPAcast, o podcast do Grupo de Estudos e Pesquisa Intelectuais e Política nas Américas da Universidade Estadual Paulista, campus de Franca. O IPA é formado por alguns alunos de graduação, mestrado e doutorado em História, além de professores e pesquisadores da Unesp, mas também de outras instituições. Nosso grupo existe desde 2013 e neste ano assume um formato digital, com seu podcast. A nossa intenção é de que o IPAcast seja um espaço de discussão e debate sobre assuntos relacionados à política na América Hispânica e Estados Unidos, além de um mecanismo de divulgação da pesquisa produzida pelos membros do nosso grupo. No episódio de hoje, nosso segundo episódio, falaremos sobre o peruano Mário Vargas Llosa, aspectos de sua vida e obra, mas também da possibilidade de seu estudo para a compreensão da história do Peru. Para isso, contamos com a presença do historiador Matheus Sacomã, que tem uma dissertação de mestrado sobre este tema. Matheus? Um abraço a todos, ao Igor, ao Carlos, a você, Marcos, e a todo o pessoal que acompanha a gente. Também aqui na bancada estão dois integrantes do IPA, Carlos Manuel, aluno de doutorado, e Igor Henrique, que cursa mestrado, ambos aqui na Unesp. Carlos? Opa, salve, boa tarde, bom dia ou boa noite. Igor? Saudações a todos. Então, antes de começarmos a falar sobre Mário Vargas Llosa, gostaria de dar alguns recadinhos. O primeiro deles é sobre as nossas redes sociais. Muita coisa mudou desde nosso último programa. Carlos, para quem quiser nos encontrar, o que tem que fazer? Bom, primeiramente no Facebook, a gente tem a página Intelectuais e Política nas Américas. Tem também o Instagram, que é @IPA_UnespFranca, tudo minúsculo. E no Twitter, a gente tá como @IPA_UnespFranca, o IPA e o U do Unesp são maiúsculos. Legal. E além disso, temos também, finalmente, a nossa conta de e-mail, por onde você pode mandar suas perguntas e sua participação a respeito dos nossos programas. Igor, qual é o nosso endereço? O endereço é ipacast.unesp@gmail.com. A segunda coisa é que você pode escolher a sua plataforma preferida para nos escutar. Tanto o Castbox, o SoundCloud, YouTube, Spotify e também no iTunes para usuários da Apple. Então, se você está chegando aqui hoje, não deixe de escutar também o nosso primeiro episódio, que foi sobre a Nicarágua, de Daniel Ortega. Dito tudo isso, vamos ao papo de hoje. Bom, então vamos dar início finalmente ao nosso programa de hoje. No último episódio do IPAcast, nós falamos de aspectos políticos da América Latina, analisando a atual situação, o atual quadro da Nicarágua com o Fred. E hoje nós vamos para um aspecto mais cultural da América Latina, que é falar um pouco a respeito da obra do Mário Vargas Llosa e de como ela pode nos auxiliar no estudo da história do Peru. E aí, para isso, eu fiz questão de convidar o Matheus Sacomã, que tem uma dissertação de mestrado justamente sobre esse tema. Primeiramente, Matheus, muito obrigado por aceitar o convite. Eu sei que sua agenda é bastante apertada e fico muito feliz de poder contar com você hoje aqui. Para quem não te conhece, quem é Matheus Sacomã? Bom, bacana. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Muito bacana estar comentando com vocês um pouquinho sobre a dissertação que eu construí, na verdade, na Unesp em Franca, né? Eu me graduei na Unesp em História, mas era da área de medieval. Depois a gente ficou um tempo, inclusive com orientação do Marcos, que está falando com vocês. E aí eu acabei desenvolvendo meu trabalho de mestrado, estudando um pouquinho sobre o Vargas Llosa, a produção dele principalmente da década de 50 e 60, né? Conectado a um contexto do Peru que é muito interessante, assim, um período de modernização pelo qual o país passou, um período de muita dificuldade política, porque também a gente teve uma ditadura com Odria, né? E através desses romances a gente consegue entender um pouquinho melhor esse contexto, né? O Vargas Llosa, enquanto escritor engajado intelectual, contribui bastante nesse sentido. Mas aí, ao longo da nossa conversa hoje, a gente explica melhor, né? Eu sou professor universitário aqui da Unify,
atuo no departamento de História e de Pedagogia, né, sendo que trabalho historiografia e teoria da história com o pessoal da história, e na pedagogia trabalho sociologia e sociologia geral, né? Então, mais ou menos nesse campo de atuação. E, atualmente, a pesquisa relacionada ao Peru, ao Vargas Llosa e suas obras, ela está meio que em stand-by, porque eu tive que me adaptar um pouquinho em relação ao que a universidade pede atualmente, que é uma atuação mais do lado do campo educacional, da formação de professores, né, que eu acabo coordenando aqui a questão do PIBID, da residência pedagógica, que é uma novidade, então a gente tem alguns alunos que a gente orienta nesse sentido, acompanha em sala de aula, e aí, portanto, eu acabei dando uma guinada aí para o lado mais da educação. Mas ainda assim, nesses últimos anos, andei escrevendo, contribuindo para a revista Versificados, que deixou de existir, mas eu passei meus textos para historialiteratura.com, que é um site em que constantemente aí eu costumo escrever sobre as relações entre literatura e história, né, e também a questão da educação. Legal. E você também tem um livro, sua dissertação virou um livro, certo? Isso, certo. Virou um livro digitalizado, também é possível comprá-lo, né, mas é mais fácil encontrá-lo gratuitamente, né, e de forma online. Depois a gente disponibiliza para o pessoal ter acesso. Ah, legal. Depois a gente coloca o link no post, o link para adquirir o livro no post desse episódio. Bom, acho que a primeira coisa que a gente pode fazer para situar os nossos ouvintes é falar um pouco sobre o Mário Vargas Llosa, né? A sua trajetória, um pouco da sua biografia. Quem é o Mário Vargas Llosa? O Mário Vargas Llosa é uma figura interessante de ser analisada, porque, primeiramente, hoje quem ouve falar nele o interpreta como um liberal, né? Um cara de direita, defensor da questão das liberdades e tudo mais. Isso fica bem claro nos trabalhos que ele desenvolve. Mas é incrível imaginar que no início da sua carreira enquanto escritor, principalmente ali nas décadas de 50 e 60, o Mário Vargas Llosa é um escritor engajado, mas que está ao lado da esquerda, inicialmente na sua carreira, né? Defensor da Revolução Cubana e enxergava, inclusive, na questão do socialismo, uma válvula de escape para que a América Latina pudesse alterar o seu contexto de exploração em relação aos mais pobres, marginalizados, a questão da pobreza, né? Ligando aí desde o período já de exploração colonial, né? Bom, enquanto escritor e intelectual, pelo menos assim como eu vejo, né, ele conquistou o Prêmio Nobel de 2010, foi muito importante na sua carreira, e basicamente, assim, enquanto escritor hoje em dia, ele preza muito por essa questão da liberdade, né? Ele tem uma visão de literatura que ele entende que as suas obras são uma oportunidade para ele participar dos embates intelectuais do período em que ele vive e conhece, até porque ele está com 83 anos, está vivo, ainda produzindo. E dentro desses aspectos, ele entende, assim, muito ligado a uma visão que o Sartre desenvolveu, que as palavras são atos, na verdade. E no caso do Vargas Llosa, ele até adapta essa questão, trazendo que a literatura é fogo, né? É uma forma de inconformidade, uma forma de você participar dos embates da sua sociedade também através da literatura, né? Então, como um todo, assim, concluindo bem rapidamente, Vargas Llosa é um escritor engajado que tem como intenção participar dos problemas aí do seu tempo, principalmente aqui da América Latina e especificamente do Peru, já que esse é seu país de origem, né? Mas participar desses embates não só como intelectual, como ele chegou a fazer, por exemplo, na corrida eleitoral, ali no início da década de 90, se candidatou a presidente do Peru, mas sim participar desses embates através da literatura realmente, né? De conseguir chamar o leitor e atentá-lo para as mazelas da sociedade através da literatura, através dos seus livros, né? Aí eu acredito que, mudando do nosso papo aqui hoje, vou focar principalmente nas obras da década de 50 e 60 que ele desenvolveu, que é fruto do trabalho que eu desenvolvi, né, a dissertação de mestrado, e também tem uma perspectiva interessante que a gente pode comentar sobre a confecção desses romances. Depois a gente tem uma mudança nesse quadro, nesse problema do fazer dele. Então, pretendo focar mais nesses itens que a gente pode conversar ao longo de hoje. Ah, legal. O Mário Vargas Llosa, ele é um desses escritores latino-americanos que ficaram bastante conhecidos por conta do boom literário, né?
É uma geração toda de autores que escrevia temáticas especialmente sobre a própria América Latina, né? Sobre a realidade latino-americana, e que se entendeu como porta-voz de uma nova visão sobre a América Latina a ser propagandeada na Europa. Então é a primeira grande geração de autores que escreve e que vai ser lida na Europa, né? Vai ser publicada na Europa, e tudo isso muito vinculado ao fenômeno da Revolução Cubana, que é um fenômeno que atrai os olhos do mundo, né? Para a região. E eles vão ter uma íntima ligação com a Revolução Cubana, principalmente por conta da participação em eventos organizados pela Casa das Américas, né, em Cuba. E aí você mencionou que depois ele estabelece um rompimento com... Você disse que hoje ele é considerado como um liberal, né? Então houve um momento da trajetória dele que ele chega a romper, então, com essa geração de autores e com a Revolução Cubana? Isso, correto. Inclusive, até eu tenho um texto que eu acabei publicando há alguns anos atrás sobre assim, o que restou do boom latino-americano, né? Foi fruto de uma conversa mais recente na Espanha, porque muitos escritores espanhóis entendem que o boom latino-americano influenciou a forma como eles passaram a desenvolver as suas obras aí da década de 70 em diante, principalmente na questão de você trabalhar com a realidade social, política, econômica dos enredos que estão vinculados a esse país, né? E é interessante porque, inicialmente, então, como eu tinha comentado com vocês, o Vargas Llosa, ele defendia a questão da Revolução Cubana, né? Se via como socialista. Acontece que uma série de fatores vão acabar o levando a mudar, né, de lado, indo para a direita. Inclusive, de certa forma, isso também contribuiu para um rompimento aí dos intelectuais, dos escritores que participavam do chamado boom, como Garcia Marques, Cortázar, entre outros, né? Otávio Paz. Isso. E tem um fundo político nisso, na verdade. Na verdade, a partir da década de 70, o Vargas Llosa começa a definitivamente rompe, na verdade, com a esquerda, mas tem alguns eventos que são bem interessantes. O primeiro deles é o caso Padilla, escritor cubano, que passou a fazer uma série de críticas depois de um período na União Soviética, voltou para Cuba, passou a fazer uma série de críticas ao regime cubano. Isso não foi muito bem aceito pela comunidade intelectual, mas principalmente pelo governo cubano. Então ele chegou a ser preso de esposa, teve que se retratar, e esse foi o primeiro impacto que o Vargas Llosa sentiu em termos da questão que ele mais defende, segundo ele, né, que é a questão da liberdade. Depois nós tivemos também a invasão da União Soviética a Tchecoslováquia, né, da Primavera de Praga e tudo mais, e foi um ato que levou, inclusive, a outros intelectuais com a esquerda, então isso também, de certa forma, pesou bastante na guinada, né, do Vargas Llosa. E, por fim, ainda voltado à questão do Padilla, que, abreviando um pouquinho, a gente teve uma outra consequência, que foi a proibição dos escritores latino-americanos que viviam na Europa de retornarem a Cuba. Isso pesou bastante para o Vargas Llosa acreditar que a estruturação possibilitada pelo regime socialista em Cuba e, de forma geral, na União Soviética também já não garantia liberdade de expressão, não garantia não só de imprensa, mas até mesmo através da literatura, e isso desencadeou uma mudança de rumo aí na questão política dele. Embora, né, só me estendendo um pouquinho, nós encontramos diversas críticas em relação ao escritor do Vargas Llosa, mesmo enquanto ele escrevia como um escritor da esquerda, digamos assim. Você tem muitos intelectuais que colocam, na verdade, que ele nunca foi de esquerda, que ele aproveitou a onda aí do mundo latino-americano, né? Mas é interessante para a gente analisar, para não ficar só com uma perspectiva da história, né? Mas seria mais ou menos por aí, essa mudança de rumo, né, da ideia dele política, e que também foi transportada para a questão da produção literária. Eu acho que dá para dizer que ele rompe de vez com esse movimento do boom quando ele dá uma pancada na cabeça do Garcia Marques em praça pública também, né? Não, brincadeira. Mas, se bem que aí teve outros motivos, né? Sim, eu tô brincando. Ele quis falar sobre isso, né, numa última entrevista dele aí. Disse que ia falar, mas não falou meio por cima, assim, acabou não falando nada. Então, eu gostei muito dessa sua citação, Matheus, do caso Padilha, ou Padilha, eu não
não sei pronunciar exatamente. E eu acho que até mais que a Primavera de Praga mesmo, porque eu estava lendo recentemente o próprio Paz, e foi um divisor de águas muito grande para esse tipo de intelectual que dialogava com a América Latina na época. Não sei se você teve essa impressão também. Só para constar, sem propagandear nem nada, eu estudei um rival do Vargas Llosa no mestrado. Eles originalmente não eram rivais, né? Era o José María Arguedas, um escritor peruano também, de muito menos fama, digamos assim, mas lá no Peru ele é tão famoso quanto o Vargas Llosa, né? E em todas as biografias, na dele, aí eu estava lendo sobre o Paz agora recentemente, agora no doutorado eu estou estudando Parra, o Nicanor Parra, né? E a mesma coisa. O caso Padilha, de acordo com o posicionamento de cada intelectual, dos escritos que partiram daí, né? Como você falou, o Vargas Llosa, ele tem essa ligação muito com o intelectual do tipo sartreano, né, que a palavra, a prosa, ela tem uma validade social, né, e realmente cada posicionamento ditou para onde cada escritor ia. Não sei se você teve essa impressão geral. Inclusive o Paz, quando volta para o México, ele passa a ser detestado, né? Depois que ele passa um tempo na Índia, quando ele volta, ele é super difamado, porque tinha rompido com a Revolução Cubana, tinha rompido com a União Soviética e tal. Eu acho um dito bem interessante mesmo esse. Não, isso mesmo, Carlos. É bem bacana essa sua colocação, porque é bem por aí, né? É que eu tentei espreitar esses três aspectos, porque nós temos um escritor que desenvolve uma análise em cima do Vargas Llosa, que é o Raymond Leslie Williams, e ele comenta um pouquinho sobre esses três fatos, né, que teriam contribuído, né, mas com mais intensidade. Realmente você tem toda a razão em falar nessa questão do processo da invasão à Tchecoslováquia, né? E sobre o Arguedas, assim, é muito interessante, porque o Vargas Llosa também ganha uma certa notoriedade ao desenvolver uma obra crítica em relação ao Arguedas, né, que é a Utopia Arcaica, em que ele comenta um pouquinho sobre as questões das ficções dentro do indigenismo, né, embora de uma forma muito crítica, né, mas o Arguedas tem uma participação muito bacana aí na construção, pelo menos que o Vargas Llosa pensa um pouco nisso, na construção do que é o Peru de fato, né? Bem bacana, bem por aí. Eu acho legal você citar inclusive essa obra, porque eu acho um embate interessante dos dois, porque o Arguedas, ele tinha muito problema ele adorava ele adorava os sertões. E quando ele teve um contato com o Guimarães Rosa, ele leu e tal. E ele gostava muito de ser digamos assim, uma ficção realista. E o Llosa, né, ele não faz exatamente uma ficção realista, né? Ele não é você não tem um realismo histórico, nem um realismo socialista na obra dele, mas tem mais história no Llosa, muitas vezes, do que no Arguedas, que vai muito para um mundo mágico, indígena, se concentra muito num mito, e o Vargas Llosa, ele acaba olhando mesmo as transformações históricas. Você vai comentar provavelmente das obras, né, principalmente, né, no Conversa no Catedral, ou no Tia Júlia Escrevinhador, enfim, algumas obras que ele vai falando assim do cheiro de fritura das cidades, né, de como vai se transformando com a chegada do índio, e ele cobra, eu entendi, pelo menos quando eu li o Utopia Arcaica, que ele meio que cobra isso da obra do Arguedas, porque o indigenismo meio que estava preso num mito, né. E é engraçado, os dois estão cobrando o realismo, os dois estão cobrando, vamos escrever a verdade, mas ambos não estão fazendo, de fato, aquele discurso jornalístico, né? E através da ficção você consegue tirar muito da história, assim, é interessante. Bom, já que você tocou nesse assunto, Carlos, eu acho que seria interessante a gente abordar essa visão que o Vargas Llosa tem, né, na relação entre história e literatura. Existe uma espécie de método que ele utiliza que eu acho bastante interessante, que é a verdade das mentiras, né? Então, o Matheus, como é que aparece para o Vargas Llosa essa percepção que ele tem de como a literatura pode nos ajudar a compreender a história, né? Eu achei bem interessante quando você falou no começo de que ele é um historiador, ele é um escritor que ele intervém bastante, né? Escrevendo artigos, dando entrevista e tudo mais, mas é alguém que concebe também a sua própria
exercício de escrita como um instrumento de intervenção no debate público. Então, como é que fica essa relação que ele estabelece entre história e literatura? É um aspecto bem interessante. A gente está caminhando, assim, vocês deram praticamente a deixa para falar, na verdade, das obras iniciais dele, que é o que eu queria me focar hoje, década de 50 e 60, que são as Los Jefes, que é basicamente voltado para uma questão de contos, né, na verdade, La Ciudad de los Perros, já entrando na década de 60, né, La Casa Verde, Los Cachorros, e depois Conversação na Catedral, já de 69. Na verdade, essas obras, elas compõem uma perspectiva literária do Vargas Llosa que os críticos literários a chamam de novela total, ou seja, romance total, né? Então, na verdade, a intenção do Vargas Llosa com esses livros é que, através do enredo, da trama que ele desenvolve, procurar passar para os leitores o maior número possível de aspectos enfim, da realidade da qual ele está falando, da qual ela está construída no texto, obviamente, mas, assim, no enredo que ele desenvolve ao longo dessas obras, ele tenta abarcar a maior parte possível de elementos que passe uma sensação de realidade para esse leitor. Então, aonde ele galga, na verdade, é essa questão da novela total. Então, são experiências pessoais, porque o Vargas Llosa, inclusive, viveu não somente em Lima, mas se deslocou para outras áreas do Peru, viveu, inclusive, em Cochabamba, na Bolívia, né? Então, a experiência de vida... Ele nasceu em Arequipa, né? Isso, correto. Então, é uma assim, região bastante conservadora no Peru. Isso, muito linda, visualmente muito linda, mas é uma região conservadora no Peru. Isso, inclusive a família dele é muito conservadora, né, extremamente católica, teoricamente uma classe média avantajada, digamos assim, e dentro dessa perspectiva da novela total, ele tenta trazer esses elementos da realidade, mas justamente voltado para essa experiência que ele teve ao longo da vida dele. Então, fora isso, ele é muito cuidadoso em estudar obras de história, obras de geografia, para realmente passar a impressão para que o leitor se sinta dentro daquela trama, mas que se um dia ele chegar a visitar as localidades das quais ele escreveu, eles consigam realmente falar, putz, o cara realmente passou por aqui e entende o funcionamento dessa estrutura. Então, dentro dessa perspectiva de novela total, o que é muito válido é que ele tenta se fazer um narrador não presente. Então, os personagens é que vão movimentar todo o enredo. Ele usa uma série de técnicas narrativas que, inclusive, o levaram a conseguir o Prêmio Nobel de 2010, que é, por exemplo, você desenvolver uma história em um período anterior e aí, antes de finalizar essa história, você já joga uma história mais recente e vai intercruzando essas histórias. Então, é uma técnica narrativa interessante, mas que elas vão se entrelaçando e uma contribuindo com a outra para o entendimento maior. Mas um leitor inicialmente assim, desavisado, às vezes pode até estranhar um pouquinho a forma... Dá uma confusão o Conversa na Catedral, assim, demora umas 100 páginas pra você começar a entender o que tá rolando, né? Parece uma novela visível, né? Parece que você tá vendo ela em algum momento, assim. E aí dizem, bem rápido, assim, dizem que isso é mais do começo da carreira dele, né? Que aí, depois, nos livros finais, ou dos livros mais de agora, já tem uma narrativa mais próxima de uma influência mais da literatura europeia, Flaubert e tal, e que no começo ele era mais leitor do Faulkner, porque todo mundo do bom literário lia, ele começou a ler também e tal. Isso, correto. Além dele, o Sartre e o Albert Camus, né? Mas é realmente isso aí. A partir da década de 70, ele começa, inclusive, a participar mais, a narração das histórias, ele se faz mais presente, intercalando ali alguns aspectos relacionados ao que ele acredita, a sua opinião, mas nessas outras obras, o que é muito interessante é que ele acaba estabelecendo tipificações da sociedade peruana. Então ele trabalha com vários personagens, desde grupos mais pobres, a grupos de classe média, a grupos da elite, militares, enfim. E através da fala desses personagens, ele vai desenvolvendo uma trama e através dessa trama o leitor começa a entender o contexto do qual essas tramas se passam. Então, por exemplo, para falar mais especificamente da Conversação na Catedral, em que ele fala muito da questão do regime militar presente no Peru, do governo do Odría, né? Então ele fala muito nesse texto, nesse livro, que há uma perseguição institucionalizada, a perseguição aos estudantes, aos movimentos que se colocam contra
a ditadura naquele momento. E aí, pegando o gancho inicial que o Sorrilha tinha comentado, na verdade, a questão da verdade dentro das mentiras é que, assim, ele trabalha com ficção, os romances dele são ficções, embora sejam aí relacionados à sua experiência de vida, aos contextos históricos dos quais elas trabalham, mas ele diz que no momento das ditaduras na América Latina, os romances eles foram um instrumento essencial para entender esses períodos, justamente porque, embora esses movimentos de ditadura perseguissem os escritores e tudo mais, ainda aqui na América Latina, esses romances eles tinham certa liberdade. Então, através de uma construção de ficção, que para nós ele não chega a dizer que essa construção é uma mentira, mas sim, usando o termo ficção, ele desenvolve alguns elementos que são conectados à realidade. Então, através desses elementos, da criação de contextos em relação à trama, logicamente, em relação aos personagens, ele consegue desenvolvendo essas suas obras e levar o leitor a ter uma compreensão maior desses períodos, principalmente porque os romances, então, vão falar aquilo que os jornais não podem falar por passarem por censura, do que os intelectuais, através da televisão, de rádio, também não podem se expressar. Os romances conseguem ter uma certa liberdade para desenvolver e explicar um pouquinho mais esses contextos, né? Principalmente relacionado à questão da ditadura, então, por causa da questão da censura, né? Mas, assim, não só isso, né? Ele não fica só preso a isso. Ele comenta muito também sobre a população peruana acabar aceitando muito passivamente as imposições da ditadura militar, a questão da corrupção que desenvolve não somente ali com a ditadura, mas em períodos anteriores, até mais recentes, que a gente pode entender da política peruana atual, né? Então ele diz assim, olha, a corrupção e a imoralidade ela não está só no âmbito político, digamos assim, mas ela está em toda a sociedade, e as pessoas aceitam tudo isso de forma passiva. Então ele trabalha muito essa questão da mediocridade, do pessimismo em relação à população peruana com esses contextos, principalmente da década de 50 e 60, né? Porque a frase mais famosa aí do livro Conversação na Catedral, o personagem, o Santiago Zavala, em que momento o Peru havia se ferrado, né? Para ficar mais tranquilo aqui para falar. Então, assim, são esses aspectos que eu acho que são interessantes na obra dele, né? Ele trabalhar esses personagens da sociedade peruana, mais de uma visão, obviamente, que nós sabemos que ninguém consegue ser isento neutro, né? As aulas de teoria de historiografia e de história estão aí para ensinar isso para a gente. Ele fala de um determinado lugar, e obviamente é um grupo de classe média alta, então ele trabalha com esses personagens a partir da perspectiva que ele apresenta. Mas é algo interessante para o período, porque essas obras literárias vão se comunicar com uma série de intelectuais da antropologia, da sociologia, que estavam mais fixados ali em analisar um grupo de imigrantes que chega da serra para a costa, né, esses mais pobres, que vão se instalar nas barriadas, por exemplo, né, que são uma espécie, assim, mal comparando, né, sempre errado fazer isso, mas espécie de favelas que vão se desenvolvendo, principalmente em Lima e em regiões ao redor, desse pessoal que migra para essa área. Bom, então é interessante que você coloca aí que na obra dele ele faz uma série de tipificações da sociedade peruana, né? E você coloca que ao longo da trama dos livros ele vai explorando aspectos e críticas, né? Sobre a própria sociedade peruana, mas também ao contexto em que ele está vivendo, né? E eu acho que é interessante você mencionar isso de que a obra dele, ainda que vai tratar de um período histórico, ela representa um ponto de vista sobre esse período histórico, né? Então, assim, ler o Mário Vargas Llosa e aí todo o momento em que ele está narrando ali no Conversa no Catedral o período Odria, não significa que o que ele está narrando é o que de fato aconteceu, né? É uma representação, né, de um autor que fala de um lugar, né, como você falou, sobre aquele período, e está embutido ali as críticas que ele tem
ao período, ao regime e também à sociedade peruana. Porém, por outro lado, você menciona que é possível então a gente perceber quais são essas considerações e esses pontos de vista que ele tem a respeito das transformações que estavam acontecendo no Peru naquele momento, né? Ele é um autor que vai surgir aí com mais força a partir da década de 50, e a década de 50 no Peru é um momento da história em que, para muitos historiadores, antropólogos, cientistas sociais, marcam um novo marco, né, na história do Peru. Existem alguns autores que falam que o Peru da década de 90 não consegue se entender enquanto nação se não entender o fenômeno que aconteceu na década de 50. Então, nesse aspecto, o que aconteceu na década de 50, primeiramente, né, no Peru, e depois como isso aparece na obra do Vargas Llosa? Não, bacana essa sua pontuação. Vou tentar ser sucinto. É o seguinte, a gente tem um processo de modernização na sociedade peruana nesse momento, que é muito interessante, e isso aparece nas obras do Vargas Llosa, nas descrições que ele faz num ambiente mais urbano, que inclusive é esse no qual ele se foca, por mais que Na Caça Verde, que também é uma dessas obras da novela Total, ele comenta sobre a questão da selva e tudo mais, dos problemas sociais relacionados a ela. Ele é, de fato, um escritor mais voltado para a urbanidade, tá? E junto com esse processo de modernização do qual o Peru passa, a gente tem uma questão das migrações então, que se dão da serra em direção à costa, um contingente populacional gigantesco, que é muito diferente de movimentos anteriores, por exemplo, famílias que colocavam seus filhos na capital para poder estudarem, famílias mais com uma renda, um poder aquisitivo maior, logicamente. Esse movimento é diferente. Nós temos pobres, pessoas que já não têm mais condições de desenvolverem as suas vidas na terra de origem e passam a se deslocar para a costa e à procura de uma vida melhor, à procura de um emprego. Então, é muito interessante porque a gente vai haver um embate cultural, um embate de grupos dentro desse espaço urbano que é extremamente importante, e isso é refletido através das obras do Vargas Llosa, principalmente devido à concepção dele de literatura engajada, né, que ele desenvolve. Então, de desenvolver esses textos relacionados à questão do contexto, de se preocupar em detalhar esses aspectos, para não trabalhar, por exemplo, como o Carlos comentou, com uma questão mágica, o realismo mágico, por exemplo, que outros autores trabalhavam, né? E aí, nessa questão das migrações, é muito interessante porque a gente tem já uma população pobre que vive em Lima, por exemplo, nos tubúrios, que são também habitações totalmente desestruturadas, em que essa população vivia. E, num primeiro momento, ali no final da década de 40, para o início da década de 50, essa população que vem da serra, na busca de uma vida melhor, passa por esses tubúrios também, até que depois nós vamos ter o desenvolvimento das barriadas, que aí sim são habitações mais voltadas para essa população extra-Lima. Também são habitações muito pobres e tudo mais. Porém, a gente vai ter esse embate cultural, e isso é possível de enxergar nas obras do Vargas Llosa, porque essa população mais pobre que já está em Lima, de certa forma, se vê num contexto em que ela tem que disputar espaço, não só por questão de emprego, mas espaço de convívio mesmo, com esses grupos que estão vindo da serra, né? E aí a gente passa a ter uma diferenciação, que inclusive é uma das outras propostas dentro da dissertação, que depois se tornou um livro, que é discutir se houve uma reconfiguração no conceito de criolho, de como as pessoas entendiam essa questão do criolho dentro de Lima, dentro ali desse contexto todo, que muitas vezes as populações mais pobres dos subúrbios vão se conectar a hábitos de vida, a formas de se colocar socialmente, como se fossem criolhas, justamente em contraposição a esses grupos mais pobres que estão vindo da serra. Então, assim, junto com um crescimento econômico, uma modernização do qual o Peru passa nesse momento, a gente tem esse movimento das migrações. E só para fechar, que é bem interessante a gente ver isso nos personagens do Vargas Llosa, é que nesse momento de modernização, por exemplo, em Lima, os bairros centrais que as populações mais pobres viviam, elas começam a ser expulsas desses bairros para justamente se abrirem avenidas, condomínios de luxo e assim por diante. E essa população, então, é obrigada, inclusive, já vivente ali em Lima, a se deslocar para áreas exteriores, né, fora do centro, para viver, inclusive, com a população das barriadas, né? Então, você tem
todos esses personagens e desses diversos grupos dentro de Lima, principalmente, né, não só para ficar aqui, que outras regiões da costa também recebem esse contingente populacional, e isso aparece nas obras do Mário Vargas Llosa. E é interessante também a questão política nesse momento, porque a gente vê em certos momentos que os governos, de certa forma, aceitam passivamente a formação das barriadas, porque com isso eles conseguem meio que ajeitar de forma ruim, mas ajeitar a questão da falta de moradia dentro de Lima, né? Em outros momentos eles acabam pressionando também essa população, mas sempre numa tentativa de trazer esses mais pobres para o lado deles, né? Na questão política, na hora de um processo eleitoral e assim por diante. Acho que seria mais ou menos isso. Acho que o Marcos pode completar também essas informações. Matheus, eu gostaria só de fazer 2 perguntas para você, que você estava mencionando aí a modernização, né, que o Perón estava passando. No caso, então, a gente percebe que é uma modernização muito restrita à capital, né, já que a população das outras regiões acabou afluindo para aquela região. Pelo menos assim, no sentido do que a gente trabalha em relação às obras do Mário Vargas Llosa e esse momento econômico no Peru, parece que a preocupação, na verdade, dos políticos nesse momento é realmente em desenvolver essas áreas, né? Mas a gente tem, depois um pouquinho mais à frente, a exploração do petróleo começa a ser intensificada. As minas também, né? Desculpa, as minas no interior. Isso, correto. Mas, na verdade... Também a farinha de pescado. Esse processo de modernização ela não acontece só em Lima, mas ele também ele vai provocar também assim uma expansão da serra em direção à costa. Aí por tem exemplo, tem a brincadeira de Arequipa não saber se está na costa ou na serra. Mas então a gente tá falando aí no caso... Não é restrito só a Lima. Sim, mas é uma modernização que não visa necessariamente desenvolver o país homogeneamente como um todo, né? Tendo atenção, inclusive, para a região das serras, da onde está saindo essa população mais pobre. Isso a princípio, a concentração, a preocupação, na verdade, desses políticos nesse momento, na década de 50 e 60, é de fato Lima, que é uma cidade gigantesca que recebe também essa população advinda de outras áreas, né? Então elas passam a ser uma massa para votação, né? Esse aspecto tem que ser relevado. Isso porque também não é todo momento ali que a gente tem os processos democráticos dentro do Peru, né? Mas, enfim, pelo menos a visão que o Vargas Llosa passa para a gente é essa intensificação do processo de modernização relacionado realmente à questão da costa, embora a gente tenha outras atividades produtivas em todo o território, né? Mas isso, como a gente comentou no início, nós estamos aqui trabalhando uma perspectiva de análise da sociedade peruana que se comunica com obras históricas, com obras sociológicas, com obras antropológicas e assim por diante, tanto que para desenvolver a dissertação me intercomunicar com essas outras áreas, senão não é possível falar desse momento, talvez nessa reconfiguração do termo crioulo e tudo mais, que fica mais claro na dissertação, né? Então, assim, é uma perspectiva dentre várias outras, mas que participa desse embate de forma intelectual, mas através da literatura. Mas eu acho que isso é porque é por como se configura a obra dele também, porque se a gente for parar para pensar no Vargas Llosa, eu não conheço a obra completa, mas eu li uma boa parte. Geralmente o personagem principal é um homem médio, né, heterossexual, enfim, e assim, muito inocente, vai descobrindo as coisas, né? No Tia Julia Escrivinhadora, assim. Eu não sei a maioria dos nomes em espanhol, então eu vou falar em português. O Conversa no Catedral é assim também, né? O Santiago é um jovem que tá querendo descobrir meio que a história do pai dele. O próprio Pantaleão, apesar de ser um militar, depois o Lituma nos Andes de 93 também já é um guarda super inocente, não sabe se o Sendeiro Luminoso está vindo ou não. As Travessuras da Menina Má, um cara que é enganado por uma mulher, e também tem muito de história em todos esses, apesar de ser de uma outra época, né? Não é a época que a gente está falando aqui, mas assim, parece que o personagem principal dele é um cara que está descobrindo as coisas, e ele é o cara que, quando estava em Lima, morava em Miraflores, então ele tinha a visão desse jovem médio também. Então é o que você está falando mesmo, é a forma como se configura os livros, a obra dele, é a forma como se configura o olhar histórico dele também, né?
Isso, correto. Inclusive, assim, dentro daquela questão que a gente estava falando rapidamente sobre o indigenismo, uma das críticas dele, nessa primeira concepção aí de romance, que é a novela total, que vai até aí o finalzinho da década de 60, que não inclui esses livros que você comentou, mas uma das críticas ao indigenismo é que, assim, ele coloca como se essas obras indigenistas desenvolvessem tramas totalmente voltadas para o lado masculino, né? Excluindo um pouco a participação das personagens femininas. Ele tenta mudar um pouco esse jogo, né? Mas aí falando mais especificamente dele, no La Casa Verde, quando ele comenta um pouquinho sobre toda a questão do funcionamento de um bordel, né, em Piura, e que a história centra-se, na verdade, na Bonifácia, que é uma garota de origem aguaruna, que acaba sendo expulsa de um convento, acaba se transformando na chamada Selvática, ali, que é a prostituta mais conhecida da Casa Verde, que é esse bordel. Então ele centra a trama nela, mas ao mesmo tempo aí já é uma coisa que eu acabo desenvolvendo. Ele, por mais que ele critique o indigenismo por ser extremamente masculino, né, até de certa forma meio que opressor, ele acaba reproduzindo um pouco disso também nos livros deles, mas tem essa tentativa de, em alguns contos do Los Refes, ou então no caso aí da Casa Verde, de mostrar um pouquinho personagens femininas como se fossem o centro da trama. Só que o problema é que essa primeira concepção dele de romance, ela está voltada mais para um ar pessimista mesmo, porque é aí que ele critica muito a sociedade peruana, assim, a gente está vivendo períodos muito complicados, né, sem direitos garantidos e tudo mais, principalmente com Odria, mas todo mundo aceita isso passivamente. Então a sociedade, ela entra nesse jogo, ela se torna hipócrita e também então leva um certo pessimismo. Por isso aquele esquema da pergunta que eu tinha colocado agora há pouco em relação ao Conversação da Catedral, né? Então justamente essas primeiras tramas, elas vêm com esse ar que depois vai mudar, como realmente você acabou dizendo, né? Então essas primeiras obras são de cunho pessimista, mas refletindo ali na trama, no enredo delas, a posição da sociedade peruana em relação a toda essa problemática, né, desenvolvendo o país. Ô Igor, você disse que tinha uma segunda pergunta? Assim, ainda relacionado a esse ponto, ele falou ali do uso do termo criolho, né? Que acho que seria interessante a gente falar um pouco mais sobre isso, não sei se já está aí nos planos do Matheus, porque criolho é um termo que é cunhado ainda no período colonial, né, para designar uma população meio que média alta, né, dentro da sociedade espanhola. E é interessante que esse termo ele se mantém no Peru, na sociedade peruana, mesmo depois da independência, né? Isso, é correto. Na verdade, assim, na perspectiva dentro que a gente trabalha dentro da dissertação, que nós temos uma gama grandiosa em relação a essas tipificações. Então você tem os termos costenhos, serrano, cholo, os ambos, né, os mestiços, enfim. E os criolhos entram, logicamente, dentro dessa configuração que você está comentando. Na verdade, o que as obras do Vargas Llosa nos permite compreender sobre esse período, juntamente com todo o contexto histórico, né, um estudo de historiadores, sociólogos, antropólogos sobre o período, é que essa questão das migrações, ela, embora isso não ficou 100% fechado na minha dissertação, então há espaço para explorar esse tema, mas que essa população mais pobre que vive em Lima, ao ver a chegada dessa população da Serra, passa não só a se estabelecer como criolho perante esse grupo mais pobre da Serra, mas inclusive a adotar certos traços culturais que os relacionam a essa cultura criolha, em detrimento, né, em contraposição a esse pessoal que está vindo da Serra, mas justamente como, muitas vezes, como até o José Matos Mar comenta, o Davi Collier comenta também, às vezes até muitas vezes como uma forma de defesa. E aí você tem, por outro lado, esses serranos, né, que é uma forma que eles não aceitam, não é muito legal de chamá-los, né, naquele momento, naquele contexto, mas o pessoal que vem da Serra, eles passam também a implementar a sua cultura como uma forma de contraposição. Porém, esses sociólogos, antropólogos comentam que uma parcela desse grupo que vem da Serra também passa a desenvolver certos hábitos e gostos da cidade, então possivelmente aí dos criolhos, porque foi passado através da população dos tucururos, né? Eles passam a adquirir também esses hábitos para meio como uma forma de se adaptar aí a esse mundo e sofrer
o menos possível dentro dessa configuração que a gente está comentando, né? Então, assim, de uma forma bem resumida, seria isso. O ideal é que quem tem um interesse sobre essa questão possa, né, não fazer uma propaganda, mas possa ler um pouquinho da discussão que a gente desenvolve na dissertação de mestrado, no livro, que eu acho que dá para ter uma compreensão um pouquinho maior do que eu estou tentando falar resumidamente aqui. O Igor, e também complementando o que o Matheus colocou, o que alguns autores falam, principalmente a Gabriela Pellegrino escreve isso, mas replicando até outros autores, é que até essas migrações da década de 50, o Peru a Lima mantinha um estilo de vida ainda do vice-reinado, assim, né? Então era uma cidade ainda que mantinha muito dos seus estamentos e do status que ela teve da época do vice-reinado, né? Então você já tinha ali uma população pobre que vivia em Lima e que é uma população formada por mestiços, indígenas, quanto mestiços negros, brancos pobres. E aí, com a chegada dos migrantes da Serra, isso gera uma espécie de reconfiguração dessas identidades, né? E aí, aquele pobre que já vivia à margem em Lima, nos tugúrios, como o Matheus comentou, ele se sente mais próximo às camadas médias altas, porque ele já estava ali, ele já dialogava com esse tipo de cultura, do que com as pessoas que estavam chegando, né? E assim, foram muitas pessoas. Tem relatos de 10 mil, de surgir um bairro de 10 mil pessoas num final de semana. Pessoas de gente que ia passar o final de semana no litoral norte e quando voltava existia uma cidade no meio do caminho, né? Então isso foi algo que chamou muito a atenção dos pesquisadores na época, e basicamente todo mundo que estudava antropologia foi se dedicar a estudar o fenômeno das barriadas. E aí, uma pergunta que o Matheus coloca no trabalho dele e aí, esse pobre que já estava ali, que viu esse fenômeno acontecendo, como é que ficou? São poucos os trabalhos que falam disso. E o que é interessante no trabalho do Matheus é que ele viu, na análise da obra do Vargas Llosa, uma forma de tentar suprir um pouco essa lacuna, né? De tentar ver como que o Vargas Llosa, por meio da sua obra, apresentava esse confronto. E de certa forma, Matheus, aí já puxando você de volta para a conversa, como é que isso aparece? Eu acho que na obra do Vargas Llosa, né? Esse pobre que não quer ser identificado como cholo, apesar de também ter origem indígena, mas morar mais tempo na capital. Como é que fica isso na obra dele? Então, é muito interessante, porque dentro dessas 5 obras que a gente estava comentando de novela total, ao desenvolver as tramas, ele cita situações do dia a dia, né? Em que, através da fala desses personagens, você consegue, por exemplo, entender grandes preconceitos dentro da composição da sociedade peruana. Então, quando um xinga o outro só justamente por ele ter vindo da serra, então ele introduz isso nas tramas através de embates, geralmente muitas vezes em cenários relacionados aos ambientes mais assim escuros da sociedade. Por exemplo, um bar um prostíbulo. Quando ele fala, por exemplo, também da questão da Ciudad de los Pelos, que é um colégio militar, e ele, dentro da fala desses personagens, porque o colégio militar recebe pessoas de todas as áreas do Peru, não é especificamente só de Lima, então você tem ali quase todos esses grupos representados, desde pessoas muito mais pobres a pessoas, filhos de pessoas ricas que socialmente ali não se comportavam adequadamente, então sobrava o colégio militar do Monte Prado para eles, que foi inclusive onde o Vargas Llosa estudou, depois que o pai dele retorna, porque ele tem um problema muito grande também com o pai dele, que o abandonou ainda muito pequeno, depois retorna com a mãe, e aí há uma incompatibilidade ali entre os dois, e acaba sobrando para ele um colégio militar. Então, dentro desse colégio, ele vê esses vários grupos, então são as falas dos personagens, são as tramas, são as situações, assim, para falar de modo geral,
que muitas vezes acabam nos revelando essa perspectiva mais dessa população dos topúrios e dos grupos médios de Lima em relação a esse pessoal que está assumindo, que está chegando na cidade de Lima. É uma questão, por exemplo, de determinados trabalhos que as pessoas vão desenvolver, que são trabalhos mal remunerados, e isso também aparece ao longo dos enredos, né? Então, na verdade, como você mesmo colocou muito bem, é uma perspectiva que, de certa forma, não vou dizer esquecida, mas ela ficou um pouco à parte desses estudos, dessas áreas das ciências humanas, que se preocuparam realmente muito em analisar o pessoal da Serra, quais eram os problemas que eles encontravam aqui para se adaptar, falando muito assim que a primeira geração teve uma série de problemas, mas a segunda e a terceira, de mais jovens que já passam a vir para Lima, já aceitam muito mais a questão da cultura urbana, já se adaptam muito melhor do que a primeira geração, que é muito mais tradicional, então quer manter as suas raízes, né? Então, até mesmo nas festas, coisas bobas, assim, simples, o Vargas Llosa consegue, uma tentativa, na verdade, de nos passar essa visão um pouco da população em Lima em relação ao pessoal que está descendo ali na busca de uma vida melhor. Principalmente fica muito claro isso em Conversação na Catedral, Os Cachorros e na Cidade dos Perros. O Cidade dos Perros é o Batismo de Fogo em português? Isso, sim. Ah, tá. Então, é o do colégio mesmo. Esse recurso de buscar num colégio um acontecimento que muitas vezes é biográfico, como é o caso, e tem também muito de história, é muito comum na literatura, né? Tipo, tem o Ateneu aqui no Brasil, e um que é o mais famosão, assim, que todo mundo comenta, que é essa busca das origens do preconceitos, de preconceitos ou de preceitos históricos futuros, é aquele Jovem Torles, do Robert Musil. E o próprio Arguedas tem um livro também chamado Os Rios Profundos, que também é de um colégio, internato e tal, que buscar nesse pequeno, aliás, nesse microcosmos, onde nasce a origem de um preconceito futuro da sociedade. Eu senti isso no Batismo de Fogo. Histórias que vão se propagar nas próximas obras do Llosa. Você vê meio que um começo ali, assim como no próprio Conversação, depois aparece de novo o Lituma. Ele é um dos guardas, né? E aparece um personagem muito parecido com ele no Lituma nos Andes. E uma outra coisa também curiosa, assim, isso vai mais pro ponto de curiosidade, é como começa o Conversa no Catedral, que é uma coisa histórica também, e acho que eu não lembro de ter passado por isso no Brasil, talvez tenha acontecido algo parecido, que era essa higienização de caçar cachorro para levar para carrocinha. O livro, você bem sabe, estou falando para os ouvintes, ele se passa em uma conversa em um bar de um cara que ele encontra, né, o Santiago Zavala, que era um motorista do pai dele, e ele vê que o cara tá vendendo o cachorro, né, para sacrificar um peso. Não é peso, é sol, né? A moeda peruana, estudei, mas esqueci. E assim, cara, isso, assim que eu comecei a ler o livro, eu falei, cara, é uma realidade que, ao mesmo tempo que é muito longe, é muito próxima da minha forma com que ele conta. Ele conta os pequenos detalhes do cotidiano mesmo, e isso é um emaranhado para uma teia, né, para uma história maior. É muito massa isso. Só para fechar rapidinho, que eu sei que o nosso tempo está extrapolando já, mas por exemplo, em Los Cachorros é muito legal ver como ele traz esses eventos históricos, esses acontecimentos da realidade da sociedade peruana para o texto. Por exemplo, o Pichula Cuellar, que é um personagem dos Cachorros, ele sofre uma castração, né? E isso vai resultar em uma série de questões opressivas em relação à vida dele, como ele lida com isso, a questão do machismo na sociedade peruana, né? Até ocasionar uma espécie de suicídio. Mas, de fato, essa castração aconteceu mesmo, por exemplo, né? Então, ele trouxe esse elemento da realidade para dentro do enredo, mas para poder ligar esses acontecimentos reais aos aspectos ficcionais que ele desenvolve, mas para trazer uma espécie de alerta para aquele leitor, né? Para revelar as mazelas daquela sociedade, para revelar os problemas, que afinal é essa concepção de literatura dele, né? Enquanto a literatura é fogo, as palavras são atos,
embora seja muito difícil medir o resultado disso para cada leitor, mas ao menos ele desenvolve as suas obras pensando nesses aspectos. E aí, o fazer literário dele é o que leva a gente a ter a certeza de que ele não está escrevendo uma coisa desconexa nem nada, porque ele tem todo esse cuidado de trabalhar o contexto real dentro do contexto literário dele. Eu te encontraré, tu me encontrarás. Bom, então é interessante que, como a gente mencionou, o Peru vai passar por grandes transformações a partir da década de 50 e que são mais visíveis nas cidades costeiras. E esse é o ponto de vista, né, do Mário Vargas Llosa. E ele é um cara que está morando em Lima nesse momento. E como vocês falaram agora há pouco, tem muito de autobiografia. O fato de ele ter estudado em colégio militar, né, a própria questão da castração ser algo retirado de uma notícia de jornal que ele leu, a vida dele com a tia dele, né, que dá origem ao livro, né? Então, assim, o Peru vai passar por uma transformação e aí é possível que a gente perceba o que está acontecendo em Lima pelos olhos do Vargas Llosa e também, assim, sendo ciente de que um olhar de um lugar sobre o assunto, mas também essas transformações podem ser percebidas em outros autores, como o próprio José Maria Arguedas, que o Carlos estudou e mencionou aqui também, né? O Arguedas, por exemplo, fala mais do campo, dessas transformações de modernização na época em que, na mesma época, mas do ponto de vista do camponês, né? A última grande obra do José Maria Arguedas, que existe uma polêmica se terminou ou não terminou, vai falar da costa, que é Timbote. Terminou. Sim, com o suicídio. Mas, justamente, a gente pode falar sobre isso, né, sobre esse mesmo período, de um outro ponto de vista, num outro podcast em que a gente aborde a obra do José Maria Arguedas. E aí, Matheus, eu já te convido, se você quiser participar também de um próximo cast, né, sobre o Arguedas, você será também muito, muito bem recebido aqui pela gente. A gente vai ficar muito feliz que você participe. E aí, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre outros assuntos que foram tratados e aí vocês, ouvintes, quiserem saber um pouco mais sobre os assuntos que foram tratados aqui e que precisaram ser tratados de maneira mais resumida, como o caso Padilha, ou as barriadas, os processos de imigração, mande seu e-mail, deixe comentário nos posts. Isso é uma forma que a gente vai da gente medir, né, um pouco o interesse da audiência. Então, por hoje, acho que a gente fica por aqui. Quero agradecer de novo o Matheus, o Carlos e o Igor. Beleza, bom, vou iniciar a parte das despedidas aqui. Queria agradecer a oportunidade, agradecer ao Carlos, ao Igor e a você, Marcos, pela chance da gente comentar um pouquinho, né, desse meu trabalho durante o mestrado, né, e convidar os nossos ouvintes aí para acessarem o site literaturahistoria.com, que é onde eu tenho mais de 100 textos publicados, onde nós falamos sobre esses temas, como a gente estava tratando aqui, o caso Padilha, sobre o caso Dreyfus e entre outros aspectos, sobre literatura, história e educação também, que foi uma guinada que eu dei recentemente. E só tenho a agradecer. Qualquer dúvida, pode procurar a gente nas redes sociais aí, Matheus Sacomão 89, para todas as redes. Estou à disposição e, de novo, agradeço a oportunidade e a gente pode, com toda certeza, combinar um novo encontro aí para a gente conversar um pouquinho mais. Muito bacana, valeu. Bom, então é isso. Se você ainda está por aqui, agradeço a presença e espero que tenha gostado do cast de hoje. E não deixe de compartilhar, comentar e avisar os amigos sobre o nosso trabalho aqui. Até a próxima. Hasta luego. Que sigo viviendo contigo, Perú. Emocionado, doy gracias al cielo por darme la vida contigo, Perú. Eres muy grande, lo seguiré siendo, pues todos estamos contigo, Perú.
Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú. Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo, Perú. Unida la costa, unida la costa, unida la sierra, unida la sierra, unida la selva contigo, Perú. Unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur.